Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa, que foi em realidade virtual aplicada à educação no Brasil, o estado da arte. Bom, um pouquinho sobre realidade virtual, né? É um termo que foi cunhado na década de 60, mas que o seu uso tem sido muito mais intenso nas últimas décadas, principalmente devido ao desenvolvimento tecnológico e redução de custos dos dispositivos eletrônicos necessários para a criação de um ambiente de realidade virtual. A realidade virtual ela possui inúmeras aplicabilidades e o seu uso se justifica principalmente naquelas situações em que vivenciar a situação real seria muito perigoso, muito caro ou até mesmo impossível. Então, por exemplo, entrar dentro do nosso corpo e ver como é dentro é impossível, mas por meio da realidade virtual é muito viável e interessante. Bom, então diante disso, eu quis identificar como que estão as pesquisas atuais aqui no Brasil no campo da realidade virtual aplicada à educação. O método escolhido foi uma pesquisa exploratória com levantamento bibliográfico. Eu comecei buscando os termos vídeo 360 na plataforma Cielo e Bireme. E aí, de acordo com os resultados, então eu decidi estender essa pesquisa para outras plataformas, como sumário.org, Revista Brasileira de Informática Aplicada à Educação e linhas de pesquisa dos grupos de pesquisa do CNPq, e incluir também o termo realidade virtual. Como vocês podem imaginar, usando o termo vídeo 360, eu não tive muitos resultados, só tive 9 na plataforma Cielo, sendo que eles não eram referentes ao uso de vídeos filmados em 360 graus utilizados em óculos virtuais, óculos de realidade virtual. Eram mais relacionados à atividade física, utilizando videogames, ou a dispositivos médicos que geram imagens em 360 graus, como os endoscópios. Aí, usando a palavra realidade virtual, eu já tive um resultado mais interessante, que eu pude constatar que tem um número bastante significativo de publicações na área de educação se comparado com as publicações em geral em realidade virtual. Então, a educação fica em primeiro lugar, seguido apenas de estudos da realidade virtual nas ciências sociais e na saúde. Então, o que eu fiz? Eu categorizei esses estudos em educação de acordo com o nível educacional e com o objetivo educacional dessas publicações ou linhas de pesquisa dos grupos de pesquisa do CNPq. E foi interessante que o resultado é muito semelhante entre as pesquisas publicadas e as pesquisas em andamento pelos grupos de pesquisa, sendo uma prevalência dos estudos voltados para o ensino superior e quase nenhuma atenção dada para a educação corporativa. Aí aqui vocês conseguem ver de uma maneira um pouquinho mais visual esses resultados, né? Mostrando aí essa heterogeneidade da distribuição. Então, eu busquei entender, obviamente, por que, né, essa diferença de interesse com relação à aplicação da realidade virtual na educação. A primeira conclusão que eu cheguei é que existem poucos estudos, se comparado com os estudos em geral, porque é uma tecnologia relativamente nova e o seu custo barateou recentemente. Aí, com relação a essa heterogeneidade de distribuição, o que a gente consegue ver? Que existe uma dificuldade de acesso ao ambiente corporativo por parte da academia, ou seja, as organizações não são tão abertas aos pesquisadores e as organizações que pesquisam muitas vezes fazem de forma interna e elas mesmas ficam com esses resultados, esses resultados não são publicados em plataformas acadêmicas. Existe, por parte das instituições de ensino superior, um interesse grande em pesquisar a realidade virtual aplicada na educação à distância, o que a gente pode ver pelas linhas de pesquisa do CNPq. Com relação à educação especial, essa é uma área que tem aí um futuro muito promissor, porque várias publicações internacionais, principalmente, têm mostrado bons resultados, e aqui no Brasil tenho certeza que
começará a ter cada vez mais pesquisas nessa área, porque a realidade virtual ela permite criar um ambiente controlado, um controle dos estímulos aos quais a criança é exposta, bem como registrar as respostas e o desempenho cognitivo e motor dessa criança diante desses estímulos. Bom, então, como já tinha falado, quase metade das pesquisas em realidade virtual na educação são focadas para a educação superior. Existem alguns estudos que mostram que é muito comum na universidade os estudos focarem mais o público de ensino superior, por uma questão de facilidade. Já tem os alunos de outros cursos ou do próprio curso que servem como sujeitos experimentais, então fica mais fácil delinear o experimento. Com relação à educação básica, o que a gente tem é que existem dificuldades desse intercâmbio e dessa aproximação da universidade com a educação básica e também um próprio distanciamento do interesse do pesquisador universitário. Somado a isso, existe a questão de limite de idade para a utilização dos óculos de realidade virtual. Os fabricantes estabelecem um limite de 13 anos, ou seja, seriam adolescentes que deveriam usar esse óculos ou pessoas mais velhas. E, além disso, mesmo que pessoas saudáveis e mais velhas utilizem óculos, existe ainda a possibilidade de efeitos adversos, como náusea, tontura, o que limita também um pouco mais os experimentos. Então, como conclusão, temos que, no geral, existem poucos estudos ainda nessa área da realidade virtual aplicada à educação. Entretanto, é nítido o interesse, dadas as pesquisas vigentes cadastradas na plataforma Lattes do CNPq. Desses estudos publicados, poucos utilizam o óculos de realidade virtual, seja com a utilização de um smartphone ou de um desktop. Como sugestão de estudos futuros, temos aí uma necessidade desses estudos sobre a aplicação da realidade virtual, principalmente na educação básica, uma vez que é visto um interesse crescente das escolas e até das famílias mesmo em incorporarem a utilização da realidade virtual no ensino de história, geografia, enfim, nas atividades pedagógicas diárias. Então, aqui as referências, para quem tiver interesse, fica aqui a nossa discussão. Muito obrigada e até logo.